Fala, meus jogadores, tranquilidade na paz, como vocês estão? Prateado na voz. Personagem de hoje, Fernandinho do Capão, Luiz Fernando Viana Salles. Ele foi um dos colaboradores, um dos financiadores do maior assalto do Brasil, Banco Central Fortaleza. Essa história você não vai ver em livros, você não vai ver em reportagens, ele é um fantasma. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe o like, o hype, se inscreva no canal e, se possível, vire membro do canal também. Como de praxe, vou deixar meu Pix por aqui. Quem puder fazer essa engrenagem girar, eu agradeceria muito a sua colaboração. E assim, para ajudar no tratamento e nos remédios do pratinho. Dá uma olhada se o YouTube não tirou sua inscrição aqui do canal, mas vamos parar de perreco, vamos parar de bochiche, vamos pro vídeo? Nós estamos juntos. Vamos lá. Existem filmes, livros, a qual retratam, o assalto de Fortaleza ao Banco Central. Mas nenhum deles consegue retratar realmente quem foi o Fernandinho do Capão. Maior assalto do Brasil, Assalto não, furto. Onde criminosos de São Paulo, viajam para Fortaleza e cometem o maior furto do Brasil. O ano era 2005, criminosos levam 160 milhões de reais do Banco Central. Para esse evento vir acontecer, pelo menos foi investido 1 milhão de reais. Temos que ter em mente o quê? Que o primeiro comando da capital de hoje, na atualidade, não é o mesmo de 2005. Hoje, essa multinacional que o primeiro comando da capital se transformou, ela arrecada centenas de milhões de dólares. Mas lá em 2005 a realidade era completamente diferente, oposta de tudo isso. O comando investir 1 milhão de reais naquela época era quase impossível, sem a ajuda de seus integrantes ricos que estavam estabilizados naquela época. Aí entra em cena dois nomes, um que se encontrava lá em Araraquara, eu não vou falar o nome dele, mas se encontrava preso lá na penitenciária, onde a cúpula quase toda estava reunida. O outro nome era um cara bastante conhecido dentro do sistema penitenciário, mas que se encontrava na rua. Um assaltante de banco, assaltante de joias, que tinha bastante lojas no Capão Redondo. Tanto os assaltos como essas lojas de entorpecentes, a qual ele adquiriu, ele ganhava muito dinheiro. Fernandinho do Capão, o nosso personagem principal da história de hoje. Quando ele recebe uma ligação da penitenciária de Araraquara, do integrante do primeiro comando da capital, ao qual naquela época tinha bastante relevância. Esse integrante também era da zona sul de São Paulo, certo? E os dois se conheciam da rua. A proposta era essa, eles financiarem o maior roubo, o maior furto do Brasil. Tem uma base mais ou menos que esse integrante, o comando e o Fernandinho investiram mais ou menos 300 mil cada um. O comando ficou responsável de cooptar e organizar todos os criminosos que embarcaram, que foram para Fortaleza, entre eles uma quadrilha formada dentro do sistema penitenciário. Esses caras se reuniram em algumas penitenciárias do estado de São Paulo e junto fizeram diversos túneis. Mas nós também chamamos de tatu, para se evadir, para fugir daquele local. Só que um desses caras, ele resolveu ir além. E quando ele ganhou sua liberdade, ele reuniu grande parte dessas pessoas a qual ele conhecia, ligar para algumas penitenciárias, Piquiá do Estado, Carandiru, e forneceu seus serviços. Eles transformaram todo esse conhecimento que eles tinham dentro do sistema penitenciário e levaram para a rua. Eles eram conhecidos mais ou menos como os topeiras. Eles faziam diversos túneis, certo? Eles eram contratados para fazer esses túneis e ficaram conhecidos pelos túneis feitos na do Estado e no Carandiru. O trampo de Fortaleza ocorreu magistralmente perfeito, com os criminosos deixando algumas iscas pelas rodovias do Brasil em geral. Uma dessas iscas foi uma cegonha, cheia de dinheiro dentro dos carros. Essa foi o prêmio de consolação dos polícias da época. Estima-se que Fernandinho do Capão, com seu investimento de 300 mil reais, tenha obtido um retorno aproximadamente de 20 milhões. Mas nem tudo é flores, é muito difícil você ficar invisível depois de um mega assalto desses. Diversos nomes desses vazaram dentro do sistema penitenciário. E vários nomes desses foram vazados nas vielas, nos becos das favelas de São Paulo. E um desses nomes vazados na rua foi do Fernandinho do Capão. Aqui entra duas versões, uma da mídia tradicional da época e outra versão das ruas. A versão da mídia daquela época diz que o Fernandinho ele investiu grande parte do seu patrimônio, entre carro, mansões, e enterrou grande parte desse dinheiro em uma locadora na zona sul de São Paulo, onde ele adquiriu diversos carros. Assim dizem que o Fernandinho ele se desentendeu com um dos donos dessa caminhada. O sócio desse dono, a qual o Fernandinho tinha se desentendido, era também um traficante na Zona Sul, mas só que ele tinha certas conexões com policiais corruptos. Caiu nos ouvidos dele também a história do Banco Central e do Fernandinho, e ele cresceu o olho nessa caminhada, nessa situação, e também queria um pedaço do bolo. Acionando seus amigos, seus policiais corruptos,
Em um final de semana, em Pinheiros, esses policiais corruptos colocam seu plano em prática. Fernandinho era da noite, ele gostava de uma balada, mano. Já nessa época, o Fernandinho tinha uma certa precaução, no entanto que ele tinha um carro blindado. Mas como sabemos, né, a blindagem ela só faz efeito quando você está dentro do carro. A partir do momento que você saiu, a blindagem não vale de nada. E foi assim que aconteceu. Logo o Fernandinho desembarcando do seu carro no estacionamento numa balada chique de Pinheiros, logo após ser sequestrado e levado para o cativeiro, esses supostos policiais corruptos ou sequestradores ligam para os familiares do Fernandinho. A família do Fernandinho ela fica transtornada com a notícia e liga alguns integrantes a qual era um parceiro dele. Eles negociam na época, né, um valor estipulado mais ou menos de 2 milhões e esse resgate é pago. Só que o Fernandinho, mesmo com o resgate pago, ele não foi solto. Esses policiais corruptos levam ele de São Paulo até Minas Gerais e mandam ele de Vasco. Para vocês verem como que funciona mais ou menos o submundo do crime. E isso que aconteceu com o Fernandinho não é um fato isolado. Isso acontece constantemente. A outra versão das ruas é um pouco mais simples. Lá no Capão Redondo, onde o Fernandinho nasceu e cresceu, onde todo mundo conhecia ele, tinha um supermercado. E nesse supermercado tinha um ganso, a qual ele fazia segurança do local. E ele conhecia a maioria dos polícias que faziam aquela área, né? Como ele já conhecia o Fernandinho e caiu nos ouvidos dele essa história do Banco Central, ele ficou louco. Ele repassa essas informações, né, para os policiais corruptos a qual ele conhece. Eles armam o tabuleiro e o resumo é um só. O sequestro em Pinheiros e logo depois o checkmate, o mandado de Vasco. Só que tem um porém, esse segurança, né, esse ganso, ele foi identificado e mandado de arrasta para cima também. Eu sei que aqui nos comentários vocês vão colocar o nome do outro financiador, certo, mano? Que alguns de vocês sabem quem é. Espero que vocês tenham gostado da história, deixa o like, o hype, se inscreva no canal. Vocês também podem virar membro do canal, sempre a gente está trazendo essas histórias interessantes para vocês. Essas histórias vocês não vão ver em livro, não vão ver em filme, certo, mano? Essa daqui é a história contada das ruas. É nóis, jogadores. Foco, força e fé, um por todos, todos por um, e unidos venceremos. Fechou? É nóis, tamo junto. Fui.